Leitura, Livro dos Médiuns, capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração. Estes dois fenômenos são variedades das manifestações visuais e, por muito maravilhosos que pareçam à primeira vista, facilmente se reconhecerá pela explicação que deles se pode dar. Que não estão fora da ordem dos fenômenos naturais. Assentam ambos no princípio de que tudo que ficou dito das propriedades do perispírito após a morte se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que durante o sono, o espírito readquire parte da sua liberdade, isto é, isola-se do corpo, e é nesse estado que, em muitas ocasiões, se tem desejo de observá-lo. Mas o espírito, quer o homem esteja vivo, quer morto, traz sempre um envoltório semimaterial que, pelas mesmas causas de que já tratamos, pode tornar-se visível e tangível. Há fatos muito positivos que nenhuma dúvida permitem a tal respeito. Citaremos apenas alguns exemplos de que temos conhecimento pessoal e cuja exatidão podemos garantir, sendo que a todos é possível registrar outros análogos, consultando suas próprias reminiscências. A mulher de um dos nossos amigos viu repetidas vezes entrar no seu quarto durante a noite, houvesse ou não luz, uma vendedora de frutas que ela conhecia de vista, residente nas cercanias, mas com quem jamais falara. Grande terror lhe causou essa aparição, não só porque na época em que se deu, ela ainda nada conhecia do espiritismo, como também porque se produzia com muita frequência. Ora, a vendedora de frutas estava perfeitamente viva, e àquelas horas provavelmente dormia. Assim, enquanto na sua casa seu corpo material repousava, seu espírito com o respectivo corpo fluídico ia à casa da senhora em questão. Por que motivo? É o que não se sabe. Diante do fato de tal natureza, o espírito iniciado nessa espécie de fenômenos ter-lhe-ia perguntado. Disso, porém, nenhuma ideia teve a senhora. De todas as vezes, a aparição se eclipsava, sem que ela soubesse como, e de todas igualmente após a desaparição, cuidou de se certificar de que as portas estavam bem fechadas, de modo a não poder ninguém penetrar-lhe no aposento. Esta precaução lhe deu a prova de estar sempre completamente acordada na ocasião, de não haver sido joguete de um sonho. De outras vezes, viu, da mesma maneira, um homem que lhe era desconhecido, e certo dia viu seu próprio irmão, que se achava na Califórnia. Estes se lhe apresentou com a aparência tão perfeita de uma pessoa real, que no primeiro momento acreditou que ele houvesse regressado e quis dirigir-lhe a palavra. Logo, entretanto, o vulto desapareceu, sem lhe dar tempo a isso. Uma carta que posteriormente lhe chegou trouxe-lhe a prova de que o irmão que ela vira não morrera. Essa senhora era o que pode chamar uma médium vidente natural. Mas então, como acima dissemos, ainda nunca ouvira falar em médiums. Outra senhora residente na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, por volta das 10 horas, um senhor idoso, que residia na mesma cidade e com quem ela se encontrava às vezes na sociedade, mas sem que existisse relações estreitas entre ambos. Viu-o perto de sua cama, sentado numa poltrona e a tomar de quando em quando uma pitada do rapé. Tinha ares de vigiá-la. Surpreendida com semelhante visita, a tais horas, quis perguntar-lhe por que motivo ali estava, mas o senhor lhe fez sinal que não falasse e tratasse de dormir. De todas as vezes que ela intentou dirigir-lhe a palavra, o mesmo gesto a impediu de fazê-lo. A senhora acabou por adormecer. Passados alguns dias, tendo-se restabelecido, recebeu a visita do dito senhor, mas em hora mais própria, sendo que dessa vez ele era realmente quem lá estava. Trazia a mesma roupa, a mesma caixa de rapé e os modos eram os mesmos. Persuadida de que ele a visitara durante a sua enfermidade, agradeceu-lhe o incômodo que se dera. O homem, muito espantado, declarou que havia longo tempo não tinha satisfação de vê-la. A senhora conhecera que era dos fenômenos espíritas, compreendeu de que se tratava, mas não querendo entrar em explicações, limitou-se a dizer que provavelmente fora um sonho. É o mais provável, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, o que para eles mesmos é sinônimo de pessoas de espírito.
O certo, entretanto, é que a senhora de quem falamos, do mesmo modo que a outra, não dormia. Então é que sonhara acordada, ou por outra tivera uma alucinação. Aí está a palavra mágica, a explicação universal de tudo o que não se compreende. Como, porém, já rebatemos suficientemente essa explicação, prosseguiremos dirigindo-nos aos que nos podem compreender. Eis aqui agora outro fato ainda mais característico e grande curiosidade teríamos de ver como poderiam explicá-lo, unicamente por meio da imaginação. Trata-se de um senhor provinciano que jamais quisera casar-se, malgrado as instâncias de sua família, que muito insistira notadamente a favor de uma moça residente em cidade próxima e que ele jamais vira. Um dia, estando no seu quarto, teve a enorme surpresa de se ver em presença de uma donzela vestida de branco e com a cabeça ornada por uma coroa de flores. Diz-lhe que era uma noiva, que era sua noiva. Estendeu-lhe a mão, que ele tomou nas suas, vendo-lhe num dos dedos um anel. Ao cabo de alguns instantes, desapareceu tudo. Surpreendido com aquela aparição, depois de haver certificado de estar perfeitamente acordado, inquiriu se alguém lá estivera durante o dia. Responderam-lhe que na casa pessoa alguma fora vista. Decorrido um ano, cedendo às novas solicitações de uma parenta, resolveu-se a ir ver a moça que lhe propunham. Chegou à cidade onde ela morava no dia da festa de Corpus Christi. Voltaram todos da procissão e uma das primeiras pessoas que lhe surgiram ante os olhos, ao entrar ele na casa onde ela ia, foi uma moça que ele não custou reconhecer como a mesma que lhe aparecera. Trajava tal qual a aparição, porquanto esta se verificava também num dia de Corpus Christi. Ficou atônito, e a mocinha por seu lado soltou um grito e sentiu-se mal. Voltando a si, disse já ter visto aquele senhor um ano antes, um dia igual ao que estavam. Realizou-se o casamento. Isso ocorreu em 1835, época que ambos os protagonistas do episódio são extremamente positivistas e possuidores da imaginação menos exaltada que há no mundo. Dirão talvez que ambos tinham o espírito despertado pela ideia da união proposta e que essa preocupação determinou uma alucinação. Importa, porém, não esquecer que o marido se conservara tão indiferente a isso que deixou passar um ano sem ver a pretendida. Mesmo, todavia, que se admita essa hipótese, ainda ficaria pendendo de explicação a aparição dupla, a coincidência do vestuário com a do dia do Corpus Christi e, por fim, o reconhecimento físico reciprocamente ocorrido entre pessoas que nunca se viram, circunstâncias que não podem ser produto da imaginação. Antes de irmos adiante, devemos responder imediatamente a uma questão que não deixará de ser formulada. Como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito? Poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica que independe do espírito, e a prova é que as plantas vivem e não têm espíritos. Mas precisamos acrescentar que durante a vida nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. Do mesmo modo que alguns médiuns videntes, os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso que termina no corpo. Fenômeno que absolutamente não se dá quando este está morto, porque então a separação é completa. Por meio desta comunicação entre o espírito e o corpo é que aquele recebe aviso, qualquer que seja a distância a que se ache do segundo, da necessidade que este possa experimentar da sua presença, caso em que volta ao seu invólucro com a rapidez do relâmpago. Daí resulta que o corpo não pode morrer durante a ausência do espírito, e que não pode acontecer que este, ao regressar, encontre fechada a porta, conforme hão dito alguns romancistas em histórias compostas para recrear. Voltemos ao nosso assunto. Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como o de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Demais, pelas mesmas causas que hemos exposto, pode adquirir momentânea tangibilidade. Este fenômeno, conhecido por nome de bicorporeidade, foi o que deu aso às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos, cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Aqui vão dois exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Afonso de Liguori
foi canonizado antes do tempo prescrito, por se haver mostrado simultaneamente em 2 sítios diversos, o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio de Pádua aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que naquele instante Santo Antônio de Pádua pregava na Itália, na cidade de Pádua. Por nós, evocado e interrogado acerca do fato acima, Santo Afonso respondeu do seguinte modo: Poderia nos explicar-nos este fenômeno? Perfeitamente. Quando o homem, por sua virtude, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus que seja permitido transportar-se de um lugar para outro, de um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo acompanhado de uma parte do seu perispírito e deixa a matéria imunda num estado próximo ao da morte. Digo próximo da morte porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito à alma e à matéria. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar desejado. Creio ser isso o que queres saber. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Achando-se desprendido da matéria, conformemente ao grau de sua elevação, pode o espírito tornar-se tangível à matéria. Será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça no outro lugar? A alma pode dividir-se quando se sinta atraída para um lugar diferente daquele onde se acha o seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem seja isso muito raro, mas em todo caso não se encontrará num estado perfeitamente normal. Será sempre um estado mais ou menos estático. Nota: a alma não se divide no sentido literal do termo. Irradia-se para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos sem se haver fracionado. Dá-se o que se dá com a luz, que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. Que sucederia se, estando o homem a dormir, enquanto seu espírito se mostra noutra parte, alguém de súbito o despertasse? Isso não se verificaria, porque se alguém tivesse a intenção de o despertar, o espírito retornaria ao corpo, prevendo a intenção, porquanto o espírito leu os pensamentos. Nota: explicação inteiramente idêntica nos deram muitas vezes espíritos de pessoas mortas ou vivas. Santo Afonso explica o fato da dupla presença, mas não a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Tácito refere um fato análogo. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, aguardando a volta dos ventos estivais e da estação em que o mar oferece segurança, muitos prodígios ocorreram pelos quais se manifestara a proteção do céu e o interesse que os deuses tomavam por aquele príncipe. Esses prodígios redobraram o desejo que Vespasiano alimentava de visitar a sagrada morada do Deus para consultá-lo sobre as coisas do império. Ordenou que o templo se conservasse fechado para quem quer que fosse. E tendo nele entrado, estava todo atento ao que ia dizer o oráculo, quando percebeu por detrás de si um dos mais eminentes egípcios, chamado Basílide, que ele sabia estar doente em lugar distante, muitos dias de Alexandria. Inquiriu dos sacerdotes se Basílide viera naquele dia ao templo. Inquiriu dos transeuntes se o tinham visto na cidade. Por fim, despachou alguns homens a cavalo para saber se Basílide e veio a certificar-se de que no momento em que este lhe aparecer estava a 80 milhas de distância. Desde então, não mais duvidou de que tivesse sido sobrenatural a visão e o nome de Basílide lhe ficou valendo por um oráculo. Tem, pois, 2 corpos o indivíduo que se mostra simultaneamente em 2 lugares diferentes. Mas desses 2 corpos, um somente é real. O outro é simples aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica
e que o segundo dê a vida da alma. Ao despertar o indivíduo, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Não parece possível, pelo menos não conhecemos disso exemplo algum, e a razão, ao nosso ver, o demonstra que, no estado de separação, possam os dois corpos gozar simultaneamente e do mesmo grau da vida ativa e inteligente. Demais, do que acabamos de dizer, ressalta que o corpo real não poderia morrer, enquanto o corpo aparente se conservasse visível, porquanto a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo, ainda que apenas a um instante. Daí resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser matado, porque não é orgânico, não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento em que o quisesse matar. Passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. Mudança de aspecto de um corpo vivo. Aqui está um fato dessa natureza cuja perfeita autenticidade podemos garantir ocorrido durante os anos de 1858 e 1859 nos arredores de Saint-Étienne. Uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava da singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar em dado momento todas as aparências de certas pessoas mortas. Tão completa era a ilusão que assistiam os fenômenos os fenômenos julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava, tal a semelhança dos traços fisionômicos do olhar, do som, da voz e até da maneira particular de falar. Tomou em várias ocasiões a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduziu-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Um médico do lugar testemunha que fora muitas vezes desse estranho efeito, querendo certificar-se de que não havia naquilo ilusionismo, fez a experiência que vamos relatar. Conhecemos os fatos pelo que nos referiram ele próprio, o pai da moça, e diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. Veio a este médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal e de fazer-lhe o mesmo no de transfiguração. Quando aparentava a aparência do irmão, que contava morrer 20 e tantos anos e era mais alto do que ela e de compleição mais forte. Pois bem, verificou-se que no segundo estado, o peso da moça era quase duplo do seu peso normal. Concludente se mostra a experiência, tornando impossível atribuir-se outra aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato que no outro tempo teria sido qualificado de milagre, e é que hoje chamamos muito simplesmente de fenômeno. A transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular, capaz de dar à fisionomia a expressão muito diferente do habitual, ao ponto de tornar quase irreconhecível a pessoa. Temo-lo observado frequentemente com alguns sonâmbulos, mas nesse caso a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre mulher e, sobretudo, o seu peso não aumentará nem diminuirá. No fenômeno com que nos ocupamos há mais alguma coisa. A teoria do perispírito nos vai esclarecer. Está admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, consequentemente, a opacidade. Que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é passível das mesmas transformações. Que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo de maneira a envolvê-lo uma espécie de vapor. Nesse estado passível se torna das mesmas modificações de que seria se o corpo estivesse separado. Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, ficar velado, como se mergulhado numa bruma. Poderá então o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade do espírito e se este dispuser de poder para tanto. Um outro espírito, combinando os seus fluidos com os do primeiro, poderá a essa combinação de perispíritos imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desapareça sob um envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do perispírito.
ou do espírito. Essa parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno e raro, cumpra-se diga, da transfiguração. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira, porque explica com relação ao corpo inerte. O peso intrínseco do corpo não variou, pois que não aumentou nele a quantidade de matéria. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior que lhe pode aumentar ou diminuir o peso relativo, conforme explicamos acima, número 78 e seguinte. É provável, portanto, que se a transformação se produzir, tomando a pessoa o aspecto de uma criança, o peso diminui proporcionalmente. Concebe-se que o corpo possa tomar outra aparência de dimensão igual ou maior do que a que lhe é própria. Como, porém, lhe será possível tomar uma de dimensão menor e de uma criança, conforme acabamos de dizer, nesse caso não será de prever que o corpo real ultrapasse os limites do corpo aparente? Por isso mesmo que tal se pode dar. Não dizemos que o fato se tenha produzido, apenas reportando-nos a teoria do peso específico. Quisemos fazer sentir que o peso aparente houvera podido diminuir. Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos nem a sua possibilidade nem a sua impossibilidade, dado, entretanto, que ocorra a circunstância de se lhe não oferecer uma solução satisfatória, de nenhum modo o infirmaria. Importa-se não esqueça que achamos nos primórdios da ciência, e que ela está longe de haver dito a última palavra sobre esse ponto, como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes poderiam ser perfeitamente tornadas invisíveis. A teoria do fenômeno da invisibilidade ressalta muito naturalmente das explicações precedentes e das que foram ministradas a respeito do fenômeno nos transportes, número 96 e seguinte. Resta-nos falar do singular fenômeno dos agêneros, que por muito extraordinário que pareça à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Porém, como explicamos à Revista Espírita em fevereiro de 1859, julgamos inútil tratar dele aqui pormenorizadamente. Diremos tão somente que é uma variedade da aparição tangível. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, ao ponto de causar completa ilusão. Do grego, a privativo, a gene, geinomai, gerar, não foi gerado.